Certa manhã, em 1623, misteriosos cartazes nas ruas de Paris chamaram a atenção dos parisienses. Nós, delegados do Colégio Principal dos Irmãos da Rosa Cruz, estamos fazendo uma visita visível e invisível a esta cidade, pela graça do Altíssimo, para o qual o coração do justo se volta. Nós mostramos e ensinamos, sem livros ou sinais, como falar todos os tipos de língua dos países em que desejamos estar, a fim de tirarmos nossos companheiros do erro fatal. Se alguém desejar nos encontrar por mera curiosidade, jamais se comunicará conosco. Entretanto, se de fato a vontade o fizer somar seu nome ao registro da nossa fraternidade, nós, que avaliamos pensamentos, faremos com que ele veja a verdade das nossas promessas, porquanto não estamos estabelecendo nossa casa na cidade, uma vez que pensamentos somados à vontade sincera do leitor serão suficientes para nos tornar cientes dele e ele de nós. Esses cartazes aludiam a uma misteriosa fraternidade, uma sociedade secreta, a Rosa Cruz. Não era a primeira vez que se falava dessa fraternidade. Alguns anos antes, ela já havia publicado 3 manifestos que ficaram famosos no mundo esotérico: o Fama Fraternitatis, o Confessio Fraternitatis e o Bodas Químicas de Christian Rosenkreuz, publicados respectivamente em 1614, 1615 e 1616. Sabemos hoje que esses 3 manifestos foram escritos por um colégio de Rosa Cruzes, o famoso Círculo Tübingen. Entre eles estavam Johann Valentin Andrea, Tobias Hess, Johann Arndt, Abraham Holzer e Christopher Besold, para citar apenas os mais importantes. Todos apaixonados por hermetismo, alquimia e cabala. O Fama Fraternitatis visava os líderes políticos e religiosos e os cientistas da época. Ao mesmo tempo em que denuncia a situação geral que prevalecia na Europa, esse documento revela a existência da Ordem da Rosa Cruz através da alegoria de Christian Rosenkreuz. Desde a jornada que ele empreendeu pelo mundo afora, antes de encontrar a fraternidade dos Rosa Cruzes, até a descoberta de sua tumba. Esse manifesto reclama uma reforma universal. O Confessio Fraternitatis completa o primeiro manifesto. Por um lado, ele insiste na necessidade de regeneração para o homem e a sociedade. Por outro, indica que a fraternidade da Rosa Cruz possui uma ciência filosófica que possibilita alcançar essa regeneração. Dirige-se, portanto, sobretudo ao buscador que almeja participar na obra da ordem e trabalhar para a felicidade da humanidade. O aspecto profético desse documento deixou muito intrigados os eruditos da época. O Bodas Químicas de Christian Rosenkreuz está escrito num estilo muito diferente dos 2 primeiros manifestos. Ele descreve a jornada de iniciação que representa a busca da iluminação. Essa jornada de 7 dias acontece basicamente num misterioso castelo, onde vai ser celebrado o casamento de um rei e uma rainha. Simbolicamente, as bodas químicas descrevem a progressão espiritual que leva o iniciado a atingir a união entre sua alma, a noiva, e Deus, o noivo. Conforme historiadores, pensadores e filósofos salientaram, a publicação dos 3 manifestos Rosa Cruzes não foi nem trivial, nem inoportuna,
Foram publicados num período em que a Europa estava passando por uma crise existencial importantíssima. Estava politicamente dividida e dilacerada por conflitos econômicos. Guerras religiosas causavam sofrimento e desolação, afetando até as famílias. A ciência estava deslanchando e tinha uma orientação materialista. As condições de vida eram miseráveis para a maioria do povo. Por tudo isso, a Rosa Cruz saiu de seu lendário silêncio para clamar por mais humanismo e espiritualidade. Para resumir o ideal que animava a Rosa Cruz do século XVII, podemos citar Comenius, considerado hoje o pai espiritual da Unesco. Desejamos que todos os seres humanos, juntos ou individualmente, velhos ou jovens, ricos ou pobres, nobres ou plebeus, homens ou mulheres, tenham uma educação completa e se tornem seres realizados. Desejamos que sejam plenamente educados e instruídos, não somente nesse ou naquele ponto, mas em tudo o que possa permitir que realizem integralmente sua essência, que aprendam a conhecer a verdade e não ser iludido pelas aparências, a amar o bem e não ser seduzido pelo mal, a fazer o que deve ser feito e se afastar do que deve ser evitado, a falar sabiamente de tudo com todos. Enfim, a sempre tratar as coisas, os homens e Deus com ponderação e não levianamente, e a nunca se desviar de sua meta, a felicidade. Ainda que a origem histórica da Rosa Cruz esteja no século XVII, sua herança tradicional é muito mais antiga. Alguns historiadores do esoterismo pensam que ela remonta ao Egito Antigo, mais exatamente ao período de Amenhotep IV, também conhecido como Akhenaton. Como confirmado por muitos egiptólogos, nesse período existiam as chamadas escolas de mistérios, onde eram estudados os mistérios do universo, da natureza e do homem. Esse estudo deu origem à gnose, um conhecimento secreto que seria perpetuado pelos séculos afora. Do Egito, foi para a Grécia Antiga, passando pelos pitagóricos e depois para a Roma Antiga, por intermédio dos neoplatônicos. Os alquimistas da Idade Média o herdaram e o transmitiram para a Rosa Cruz do século XVII. Michael Mayer, que era membro da Fraternidade Rosa Cruz da época, disse: "Nossas origens são egípcias, bramânicas, oriundas dos mistérios de Eleusis e de Samos, dos magos da Pérsia, dos pitagóricos e dos árabes." Isso significa que a antiga herança se estagnou no século XVII? Não. Ela se perpetuou pelos séculos seguintes e deu origem a muitos ramos Rosa-Cruzes. No século XVIII, o mais importante era conhecido como Ordem da Rosa Cruz de Ouro do Antigo Sistema. Essa ordem teve muitos membros ilustres, entre os quais o príncipe Frederic Guilhem, o duque Ferdinand de Brunswick, Friedrich Christoph Oettinger e Nikolai Novikov. No século XIX, a Ordem da Rosa Cruz, fundada por Joséphine Peladan, atraiu muita atenção em virtude da exposição de pintura que ele organizou em Paris. Pintores famosos como Charles Fellinger, Jean Delville,
Émile Bernard, amigo de Toulouse-Lautrec e Gauguin, Georges Defebvre, Eugène Grasset, expuseram suas obras durante essa exposição. O objetivo explícito dessa Ordem Rosa Cruz era restaurar em todo o seu esplendor o culto do ideal, tendo a tradição como base e a beleza como meio. Uma outra escola de pensamento, a livre maçonaria, nasceu na Inglaterra no século XVIII. Ainda que atribuindo sua origem tradicional a Irã, suposto arquiteto do Templo de Salomão, ela de fato emprestou muita coisa da Rosa Cruz, que levou alguns autores como Johann Gottlieb Böll ou Thomas de Quincey a dizer que se tratava de uma emanação do rosacrucianismo. Em todo caso, já em 1757, ela criara o grau do Cavaleiro Rosa Cruz, ainda hoje considerado por alguns ramos maçônicos como um dos de maior prestígio. Entre os membros mais eminentes da livre maçonaria Rosa Cruz dessa época estavam, para citar apenas alguns, o Conde de Saint-Germain, Cagliostro, Jean-Baptiste Villermoz e Martinet de Pasquali. Esse último criou a Ordem dos Zelos Cohen, cujo grau mais elevado era o grau Rosa Cruz. Desde o início do século XX, a herança Rosa Cruz está sendo perpetuada no mundo pela Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis, isto é, a antiga e mística Ordem da Rosa Cruz, cuja sigla é a MORC. Aberta a homens e mulheres de qualquer nacionalidade, religião e classe social, a MORC transmite ensinamentos tradicionais, distribuídos em 12 graus. Desde 1915, os ensinamentos são oferecidos de forma escrita e se baseiam na tradição oral da Ordem, tal como nos séculos passados. Além disso, os Rosa Cruzes podem se reunir voluntariamente em lojas para efetuar sessões de trabalho coletivo. É também nas lojas, cuja decoração é habitualmente inspirada no Egito Antigo, que são conferidas as iniciações aos vários graus. De que tratam os ensinamentos Rosa Cruzes? A julgar pela literatura esotérica, eles cobrem um vasto campo e integram os grandes temas da tradição, entre os quais as origens do universo, a natureza de tempo e espaço, as leis da matéria, da vida e da consciência, os mistérios da morte, da vida após a morte e da reencarnação, o simbolismo tradicional e a ciência dos números. Os Rosa Cruzes se interessam também pelos elos ontológicos que existem entre o homem e Deus, que eles consideram o grande arquiteto do universo, isto é, a inteligência absoluta que está na origem de toda a criação e de tudo o que ela contém nos planos visíveis e invisíveis. Quanto a isso, seu estudo se concentra mais nas leis divinas do que propriamente em Deus. Em paralelo aos seus estudos específicos, os Rosa Cruzes professam uma filosofia fundamentada na alquimia espiritual. Essa forma de alquimia não consiste em transformar metais comuns em ouro, como faziam os alquimistas antigos, mas em transmutar as imperfeições da natureza humana nas suas qualidades opostas, como, por exemplo, orgulho em humildade, egoísmo em generosidade, intolerância em benevolência.
Para pôr em prática essa filosofia, os Rosa-Cruzes se empenham em se aprimorar, de modo a se tornarem melhores em suas atitudes e em seus comportamentos. Para eles, o mal existe na Terra somente porque os homens são complacentes com suas fraquezas e não aspiram suficientemente ao bem. O humanismo Rosa-Cruz consiste, portanto, em melhorar o mundo, melhorando o indivíduo. Isso levou um escritor contemporâneo a dizer: a alma da Rosa-Cruz é parte integrante da alma do Ocidente, que é humanista e espiritual. Ela é uma de suas facetas, ou uma de suas joias, refulgindo beleza, amor e pureza. Preocupada com os rumos do mundo e comprometida em contribuir para a sua evolução, a Ordem Rosa-Cruz publicou em março de 2001 um quarto manifesto, Oppositio Fraternitatis Rosae Crucis. Enquanto os 3 manifestos publicados no século XVII se dirigiam à elite intelectual, esse novo manifesto visa um público mais amplo. Esse manifesto apresenta uma visão global da situação da humanidade, que os Rosa-Cruzes julgam muito preocupante. Segundo eles, o mundo se tornou demasiado individualista e materialista, o que explica a crise que ele está enfrentando em muitas áreas. Para resolver essa crise, os Rosa-Cruzes clamam por mais humanismo e espiritualidade para que a Terra se torne um lugar de paz, harmonia e fraternidade. Goethe escreveu: quem casou a rosa com a cruz? Ninguém sabe. A cruz foi usada por vários fins em muitas culturas e tradições, desde tempos muito remotos. Quanto à rosa, sempre foi um símbolo de graça e amor. Para os Rosa-Cruzes, a união desses 2 símbolos tem uma significação toda própria. A cruz simboliza o corpo físico do homem e a rosa, em seu centro, simboliza sua alma no processo de evolução. Juntos, a rosa e a cruz representam, portanto, a dualidade do ser humano e o fato de que ele evolui de vida em vida rumo à perfeição. De acordo com a tradição Rosa-Cruz, quem atinge a perfeição não é mais obrigado a reencarnar. Eternamente desabrochada, a rosa de sua alma não precisa mais da cruz para se aperfeiçoar e está para sempre na imensidade divina. Talvez isso possa explicar o significado da misteriosa divisa Rosa-Cruz. Ad rosam per crucem, ad crucem per rosam. Dos séculos passados até hoje, muitos Rosa-Cruzes têm sido o eco do ideal de sabedoria que os inspirava e ainda hoje os inspira. O maior de todos os erros é estar enganado em relação à verdadeira meta do conhecimento, pois poucas pessoas o procuram visando usar o divino dom da razão em prol da humanidade. Como me seria possível saber que não sou perfeito, se eu não tivesse nenhuma ideia do ser perfeito, com o qual posso me comparar e conhecer as imperfeições de minha natureza?
Se o conhecimento estivesse ao alcance da mão e pudesse ser encontrado sem qualquer dificuldade, seria certamente negligenciado. Tudo que é nobre é tão difícil quanto raro. Essa tão extraordinária ordenação do Sol, dos planetas e dos cometas só pode ter como fonte a intenção de um ser inteligente e poderoso, que tudo rege e que denominamos Grande Regente Universal. Avançar para a perfeição. O verdadeiro bem é aspirar à semelhança com a divindade. É avançar para a unidade entre a criatura e o Criador. Cada delito cometido contra a nossa divina imortalidade é um débito que contraímos livremente para conosco e que terá de ser pago nesta encarnação ou na próxima. Deus deu ao homem um valioso amigo, a alma, que incessantemente se faz ouvir e o guia para a luz, que ele está buscando mais ou menos conscientemente. A natureza pode ser comparada ao corpo do ser imenso que chamamos Deus. Ele age e fala através dela, porque ela é seu grande livro. O verdadeiro conhecimento baseia-se em tolerância verdadeira. Da tolerância verdadeira vem a compreensão plena, e a verdadeira compreensão dá nascimento à paz que ilumina e purifica. Todos os seres humanos têm uma filiação comum. São da mesma essência espiritual e vêm do mesmo Criador. Todos são, portanto, irmãos e irmãs, a despeito de raça, crença ou outras distinções. Apesar de todas as vicissitudes que a vida tem, ela é o maior de todos os presentes, porque possibilita que todos os seres humanos se realizem espiritualmente e deem o melhor de si. Creio em Deus e no amor, porque amo a Deus e porque Deus me permite amar.